Um investimento fundamental para qualquer nação que queira se desenvolver. Um dinheiro que produz ativos de valor inestimável, tecnologia e conhecimento. Uma área estratégica que foi abandonada pelo poder público federal, o que levou a uma triste realidade, a fuga de cérebros do país. Uma atividade que ganha agora um pequeno alento. Eu sou o Conrado Corsaletti e este aqui é o Durma com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Letícia Arcoverde e estou aqui com o Conrado para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta no início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí. Quinta-feira, 16 de fevereiro de 2023, dia em que o governo federal anunciou um reajuste nas bolsas de pesquisas do país, com porcentagens que variam de 25% a 200%. A medida atinge estudantes de iniciação científica, de mestrado, de doutorado e pós-doutorado, além de formação de professores da educação básica. A bolsa dos mestrandos passa de R$ 1.500 para R$ 2.100. A bolsa dos doutorandos vai de R$ 2.200 para R$ 3.100. Os reajustes aí estão na ordem de 40%. Eles não tinham nenhum aumento desde 2013. Já as bolsas de pós-doutorado vão de R$ 4.100 para R$ 5.200, um reajuste de pouco mais de 25%. As bolsas para a formação de professores da educação básica, que variam entre R$ 400 e R$ 1.500, vão ter reajustes de 40% a 75%. Já as bolsas de alunos de iniciação científica no ensino médio vão aumentar de R$ 100 para R$ 300, um reajuste de 200%. Quem faz a iniciação científica já na graduação do ensino superior vai ter acréscimo de 75% no valor da bolsa. Ela vai passar de R$ 400 para R$ 700. Tem ainda reajuste na Bolsa Permanência, que é um auxílio financeiro para estudantes quilombolas, indígenas e alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica de universidades federais, entre outros. As bolsas hoje vão de R$ 400 a R$ 900 e vão ter reajustes que variam de 55% a 75%. Duas agências centrais no fomento da pesquisa brasileira vão ter seus orçamentos recompostos. A CAPES, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior ligada ao Ministério da Educação, e o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. A CAPES é uma agência de fomento que avalia as pós-graduações stricto sensu, ou seja, avalia os mestrados e os doutorados nacionais. Já a CNPq confere bolsas individuais em função do mérito na pesquisa. Existem bolsas também de grupo, porque são grupos de pesquisa, mas em geral são bolsas individuais, como é a Bolsa PQ, que é a Bolsa de Progressão na Pesquisa. Você ouviu a Lilia Schwartz, historiadora, pesquisadora e colunista aqui do Nexo, falando sobre o papel das agências. Ou seja, enquanto as bolsas da CAPES focam na pós-graduação, as bolsas do CNPq são destinadas a pesquisas científicas em diferentes áreas de formação. O governo anunciou também o aumento do número de bolsas para a CAPES e para o CNPq. A promessa é abrir 10 mil novas vagas em 2023. Tanto o CAPES quanto o CNPq foram praticamente abandonados nos anos recentes. Após uma curva crescente de investimento em pesquisa a partir de 2008, no segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, os orçamentos das agências minguaram. Isso começou no governo Dilma Rousseff, quando o país entrou em recessão. A situação se agravou depois do impeachment no governo Michel Temer, e especialmente no governo Jair Bolsonaro. O orçamento público federal direcionado a pesquisas científicas caiu 60% entre 2014 e 2022, de acordo com dados do Observatório do Conhecimento, uma rede de associações e sindicatos de docentes universitários. A recomposição do orçamento da CAPES e do CNPq foi possível por causa da PEC da Transição, uma emenda à Constituição aprovada ainda em 2022 que permitiu ao governo atual furar o teto de gastos, dispositivo de contenção de despesas federais. Os cortes na área de pesquisa brasileira vêm desde Dilma e Temer, mas a situação ficou ainda pior durante o governo Bolsonaro. Sob Bolsonaro, aliás, os cortes de verba interromperam o pagamento de bolsas em alguns momentos.
O número de bolsas também passou por reduções profundas, num contexto político de tendências anticientíficas e anti-intelectuais. Um levantamento do portal UOL, publicado em 2022, mostrou que o número de bolsistas da CAPES, que já chegou a quase 500 mil, caiu para casa dos 280 mil. O número de bolsistas do CNPq, que já foi de 105 mil, caiu para casa dos 80 mil. O problema de cortar em ciência e tecnologia é que você está afetando um sistema que demorou décadas para ser construído. E os efeitos, mesmo cortes de curto prazo, têm efeitos de longo prazo. Esse que você ouviu foi o Marco Monteiro, do Departamento de Política Científica da Unicamp, numa entrevista para a TV Cultura em 2022. Ele complementa aqui a explicação sobre os impactos do abandono da área no Brasil. Isso é uma opção errada em termos políticos, porque você afeta, como eu já falei, essa cadeia muito delicada e complexa. Você afeta a nossa possibilidade de desenvolver tecnologias próprias, conhecimento próprio. Você incentiva pessoas a buscarem empregos em outros países. Está aí um ponto que o Marco Monteiro citou que é central nessa discussão, que é o fenômeno conhecido como fuga de cérebros. Trata-se do êxodo de profissionais de alto nível educacional motivados pela busca de melhores condições de trabalho no exterior. Entre os dados disponíveis estão aqueles publicados pelo Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Em 2020, por exemplo, o número de novas aplicações de brasileiros altamente qualificados foi 10% maior do que no ano anterior. Os dados também mostram um aumento de brasileiros buscando bolsas de pós-graduação em Portugal nos anos recentes. Entre outras formas utilizadas para medir a fuga de cérebros atualmente, está o ranking produzido pela Escola de Negócios francesa INSEAD. É um ranking sobre a capacidade de retenção de talentos. De 2019 para 2020, o Brasil caiu da 45ª posição para a 70ª posição. Isso entre 133 países pesquisados, o que indica que mais trabalhadores qualificados estão indo para fora do Brasil. O levantamento também mostrou que o país tem perdido força para atrair profissionais qualificados de outros lugares do globo. Ouça o que disse no programa Roda Viva, em 2022, a Maiana Zatz, geneticista e bióloga molecular que é pioneira nas pesquisas sobre células-tronco no Brasil. Realmente a gente tem fuga de cérebros, porque os brasileiros que vão para o exterior são os melhores cientistas, jovens, e eles têm ofertas muito boas para ficar lá, né? E é difícil convencê-los a voltar porque os salários são muito melhores lá e porque eles têm condições de pesquisas muito melhores, têm um futuro melhor, né? Eu tento convencer toda vez que um jovem me diz eu vou embora, eu choro, porque realmente é uma pena e isso é irreversível, né? Esses jovens que vão embora não voltam mais, né? O Renato Janine Ribeiro, ex-ministro da Educação e presidente da SBPC, que é a Sociedade Brasileira pelo Progresso da Ciência, disse numa entrevista ao Nexo, agora em janeiro de 2023, que o principal desafio da pesquisa no país é a recomposição do orçamento, problema que começa a ser enfrentado agora com o anúncio de reajustes de bolsas feito pelo governo federal. O Janine Ribeiro também falou que os quadros de funcionários na CAPES e no CNPq estão desfalcados, o que dificulta o processamento das demandas de auxílios e bolsas. Para ele, é preciso contratar novos servidores. Segundo dados abertos do painel estatístico de pessoal do governo federal, o número de funcionários ativos caiu 17% na CAPES e 37% no CNPq de 2015 a 2022. Essa queda ocorreu na esteira da redução de gastos com pessoal pelo governo, com restrições à realização de concursos públicos, algo que impediu a reposição plena de vagas abertas, sobretudo por causa de aposentadorias. A presidente da CAPES nesse novo governo Lula é a bióloga Mercedes Bustamante. O presidente do CNPq é o físico Ricardo Galvão, que foi demitido do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no governo Bolsonaro, porque o ex-presidente não estava gostando da divulgação dos números de desmatamento no país. A recomposição do orçamento das agências, o reajuste e o aumento do número de bolsas têm um impacto mais imediato na vida acadêmica das universidades e dos pesquisadores. Os efeitos de longo prazo, porém, são inestimáveis. Foram verbas públicas, por exemplo, que possibilitaram o mapeamento do genoma do coronavírus causador da Covid-19 48 horas depois do primeiro caso ser confirmado no Brasil, em fevereiro de 2020.
Esse mapeamento foi fundamental para entender o vírus, fundamentar a pesquisa de vacinas e traçar políticas de contenção de danos. As pesquisas de vacinas para a Covid são um exemplo, mas existem vários outros impactos da ciência. Foram verbas públicas nos Estados Unidos que possibilitaram a criação do sistema GPS, usado diariamente por todo mundo que tem um celular. É o tipo de investimento que dá perspectiva para um país produzir inovações em diferentes áreas. Isso contribui para a diversificação da economia, para melhoras nas condições socioeconômicas do país, para o surgimento de tecnologia de ponta e para o aumento do conhecimento humano como um todo. Alicia Kowaltowski, que é professora do Instituto de Química da USP e colunista do Nexo, diz o seguinte sobre o tema, abre aspas para ela: ciência é o cerne da humanidade. É o que nos dá todos os confortos e praticidades da vida moderna. Casa, comida, água, energia, comunicação, saúde, transporte e o poder de viver vidas longas e saudáveis. Sem ciência própria, um país emburrece e empobrece, pois ciência é um investimento que mais rende economicamente. Fecha aspas. Daniel Ortega, presidente da Nicarágua, expulsou e retirou a nacionalidade de centenas de cidadãos do país da América Central. Também tirou a cidadania de opositores e jornalistas que já estavam no exílio. O Marcelo Montanini escreveu sobre o tema. Marcelo, baseado no que o Ortega está tomando essas decisões? O governo Ortega se baseia na reforma constitucional feita a toque de caixa. É o seguinte, em 9 de fevereiro, o governo anunciou a deportação de 222 nicaragüenses aos Estados Unidos, retirou as nacionalidades deles e confiscou os bens. No mesmo dia, a Assembleia Nacional aprovou em primeira votação, numa sessão extraordinária, uma reforma no artigo 21 da Constituição para introduzir que os traidores da pátria perderiam a qualidade nacional nicaragüense. Para entrar em vigor, a reforma precisava passar por uma segunda votação na próxima legislatura, que inicia em janeiro de 2024. Mas para burlar essa espera, a Assembleia, que é de maioria governista, aprovou alguns novos dispositivos na lei especial que regula a perda de nacionalidade. Entre eles, um que prevê a entrada em vigor imediatamente, até que seja analisada em segunda votação. E outro que estabelece que a pessoa sentenciada por uma lei criada em 2020 perderia a nacionalidade. Contudo, o artigo 20 da Constituição diz que nenhum cidadão pode ser privado da nacionalidade, e esse artigo ele não foi alterado. Em 15 de fevereiro, outros 94 nicaragüenses foram deportados e perderam a nacionalidade, totalizando 316 até aqui. E, Marcelo, essa reforma constitucional a toque de caixa pode ser revertida internamente? Ou o viés autocrático do governo tende a confirmar essas medidas? Ortega tem um apoio de cerca de 80 deputados entre os 92 que integram a Assembleia Nacional. E estamos falando de um governo autocrata. Então, não há expectativa de reversão internamente. Além disso, conversei com Luiz Emanuel Cunha, pesquisador da Universidade Federal de Pernambuco e especialista em Direito Internacional, e ele me explicou que, apesar de ilícita, afinal não se pode retirar a nacionalidade de um cidadão desta forma, trata-se de uma decisão soberana do Estado. Neste caso, as alternativas para reverter são pressões diplomáticas ou pode haver decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos ou da Corte Internacional de Justiça pressionando o governo Ortega, mas que no final a decisão cabe ao Estado nicaragüense. O texto do Marcelo você pode ler em nexojornal.com.br. E você sabia que o Nexo é um jornal por assinatura e sem publicidade? Assinando o Nexo, você apoia o Durma Com Essa e tem acesso a todo o nosso conteúdo, além de newsletters exclusivas. Na descrição deste episódio tem um link para você fazer isso, com um desconto especial, para você que ouve o podcast Durma Com Essa. Catadores de materiais recicláveis são essenciais para que os resíduos sólidos urbanos tenham um destino adequado. A reciclagem também contribui para a redução de gases de efeito estufa, que causam a mudança climática. Esse trabalho foi explicado num gráfico publicado pela Mariana Froner e pelo Nicolas Preto na Ponto Futuro, editoria do Nexo dedicada a pensar futuros possíveis a partir de temas-chave, como o clima. O Nicolas vai falar com a gente sobre o tema. Nicolas, como a reciclagem pode contribuir para o combate à mudança climática? A reciclagem não é capaz de extrair dióxido de carbono da atmosfera, mas pode contribuir para que gases como esse não sejam emitidos. Um estudo de 2020 buscou quantificar esse potencial no Brasil. No caso da reciclagem do papel,
Esse potencial de redução de emissões foi calculado a partir de quanto metano seria emitido em caso de descarte inadequado. Já para o plástico, para o vidro e para os metais, o potencial de redução de emissões está na quantidade de energia que deixa de ser consumida em relação a quando esses produtos são feitos a partir de materiais virgens. Em peso, o papel corresponde a 52,6% do material reciclado no Brasil, mais de 1 bilhão e 700 mil toneladas. O alumínio corresponde a apenas 0,7%, ou 24.300 toneladas. O potencial de redução de emissões dos dois materiais, porém, é o mesmo, justamente porque fazer produtos de alumínio a partir do metal virgem demanda muita energia. Fica aí o reforço de destinar a reciclagem a essas latinhas de bebida que forem consumidas nos blocos de carnaval. Esse gráfico você pode visualizar em nexojornal.com.br/ponto futuro. O fim de semana está no horizonte, então é dia de Gama Revista no Durma Com Essa. A sessão traz dicas culturais que vêm da newsletter Achamos Que Vale. Olá, aqui é Isabelle Moreira Lima, editora da Gama Revista. Nessa semana a gente traz dicas bem carnavalescas nesse Achamos Que Vale. Para começar, tem um livro e um filme sobre Beth Carvalho. Para os fãs da cantora, vale a leitura de Beth Carvalho de Pé no Chão, que foi lançado pela editora Cobogó no ano passado. O livro analisa, investiga e relata a história do pagode como movimento cultural a partir do álbum que leva o mesmo nome. É o disco que marca a segunda metade do século do samba e abre portas para a reinvenção do gênero. Além dele, tem o filme Andança, Os Encontros e as Memórias de Beth Carvalho, que foi dirigido por Pedro Brons, feito a partir de filmagens amadoras feitas pela própria cantora. O filme rememora a trajetória e a parceria com grandes nomes da música. Para fazer, o Panelinha traz uma série de petiscos carnavalescos maravilhosos. Se você vai curtir o carnaval da janela de casa, esperando o bloco passar, ou de frente para a TV assistindo aos desfiles das escolas de samba, não esqueça do petisco. Nesse especial do Panelinha, Rita Lobo reuniu as comidinhas mais charmosas. Na passarela, delícias como grão de bico assado com especiarias, chips de mandioca e de banana, bolinho de bacalhau com inhame, acompanhados de um caju amigo bem geladinho. São receitas para os unidos das caçarolas, como a Rita diz, curtirem este feriado. Para ouvir, a gente indica uma série de playlists para esquentar os tamborins. O carnaval tá logo ali, o clima já tá aqui, o que você tá ouvindo? A Gama separou algumas playlists para elevar ainda mais o espírito carnavalesco e espalhar a alegria por todo o ambiente. Tem playlist com marchinhas antigas, os sambas enredos do Grupo Especial do Rio de Janeiro, nesse ano, e outros que marcaram época. Tem clássicos do axé e até as canções mais carnavalescas de Caetano Veloso. Para assistir, a gente indica a nova temporada de Ancestrais do Futuro, que está disponível no canal do YouTube Em Frente, da Fundação Tid Setúbal. A série reúne em 5 episódios histórias de diferentes coletivos periféricos de todo o Brasil e passa por temas como ancestralidade, questões sociais e comunhão de objetivos. A série é coordenada pelos jornalistas Tony Marlon e Well Amorim. E essa temporada conta com produções de São Paulo, Pernambuco, Pará e Mato Grosso do Sul. Para terminar, a gente indica uma leitura sobre a difícil realidade de quem pega transporte público no Brasil. Já teve aquela sensação de estar perdendo parte importante da vida indo e voltando todos os dias do trabalho? A revista Piauí mostra que a impressão pode ser 100% verdadeira, principalmente se você usa o transporte público em alguma capital brasileira. Com base em dados do app Movit, a publicação usa ilustrações para apontar algumas realidades preocupantes, como a defasagem dos veículos pelo país e o fato de que muita gente pode passar mais de 10 dias por ano no transporte. Por hoje é isso, mas semana que vem eu volto com mais dicas que nós da Gama achamos que vale. Do reajuste das bolsas de pós-graduação e pesquisa no Brasil,
passando pela manobra do governo da Nicarágua contra opositores e pelo impacto da reciclagem no clima, e fechando com as dicas da semana da Gama Revista. Durma com essa. Com roteiro de Conrado Corsaletti, Marcelo Rubissec, César Gaglione, edição de texto de Letícia Arcoverde, participações de Marcelo Montanini, Nicolas Preto, Isabelle Moreira Lima e edição de áudio de Pedro Pastoriz. Termina aqui mais um Durma com essa. Amanhã é sexta-feira, dia de extratos da semana. A gente traz para você as principais notícias dos últimos dias. Até!